Uma amiga minha entrou na história. Glaucia, vamos ali no fulano, que o fulano faz uma reza e o homem volta. Eu disse, é o quê? Pois vamos. Mulher do céu. Sabia de nada. Sabia de nada, inocente. Fui, menina. Quando eu chego na casa desse senhor, uma casa assim, enorme, parecia um mausoléu. Não tinha nada. A não ser um gato preto no final, no último cômodo da casa, tinha um monte assim de terra no canto. E um gato preto, que eu tenho pavor de gato preto até hoje. Eu amo. Não, até porque tu não viveu isso. Eu tinha, Menina. já tive gato, era um amor. Aí ele me levou nesse cômodo. E ela foi junto, ela ficou na porta. Ele me levou nesse cômodo. Aí ele pegou uma vela e ficou fazendo umas voltas em volta de mim. E ele não falava, assim, não entendia nada. Ele falava, sabe, Sim, tipo isso. sim. Aí terminou, foi nem 5 minutos isso. Deu umas 3 voltas ali, fazendo. Pronto. Aí eu, quanto que foi? Aí ele, pela reza, foi R$10. Mas quando ele voltar, aí eles vão cobrar o preço. Quando ele falou isso, eu entendi o que estava acontecendo ali. Aí eu assustei. Aí eu falei assim, eu é que não quero mais. Porque eu lembrei, na minha cidade, que era desse tamanho, inclusive, tinha um homem que ouviu-se um boato e tinha gente que disse que chegou a ver. Eu não cheguei a ver, mas assim, o boato era forte, tinha gente que disse que já tinha trabalhado na casa dessa pessoa e chegou a ver que esse homem tinha feito um pacto com o diabo pra ficar rico. E ele ficou rico. Só que o diabo cobrou o coração do filho dele, filha dele. Eu não lembro se era filho ou se era filha. Porque tem muitos anos isso, eu era bem nova. Mas ele teve que sacrificar. E dizem que dentro de um quarto da casa dele lá, o coração do filho dele estava dentro de um pote, guardado. Sim. Na hora que ele falou isso, depois eles vão cobrar o preço, eu assustei. Eu E falei você assim, tinha um filho. eu falei, eles vão cobrar meu filho. Eu não quero mais. Agora eu é que não quero esse homem. E de fato esse homem ficou louco atrás de mim. E eu falava assim, eu não quero mais, meu filho. Agora quem não quer é eu. Com essa condição aí, porque até então eu fui totalmente inocente. Sim. Eu não sabia o que estava acontecendo ali. Mas quando ele falou isso, aí caiu a ficha. Só que já tinha feito. Não tinha como... Não tinha como voltar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E nisso eu arrumei outro namorado. Deixou aquele Senhor lá. Jesus. Arrumei outro namorado. Aí com esse a gente foi morar junto também. Eu não casei. A gente foi morar junto. E tivemos um outro filho. Com ele, né? Com ele. Menina, aí eu lembro de vezes assim que eu tava limpando a minha casa, tranquilamente. Eu passo na frente da porta do quarto, uma mulher nua deitada na minha cama. Aí eu, ué. Porque assim, desde criança eu sempre tive uma visão muito aberta no mundo espiritual, sabe? Desde criança eu via, tanto que eu não gosto muito de boneca, porque eu via os demônios nas bonecas, eu acordava e via anjos em forma de criança no canto do meu quarto. Teve uma vez que eu levantei pra ir no banheiro, aí eu vi só a perna, assim, preta, do lado do meu vô. No sofá, eu acordei minha mãe pra me levar no banheiro, porque a gente não tinha banheiro dentro de casa, igual essa regalia hoje, era lá fora. E eu acordei de madrugada pra ir no banheiro, e minha mãe, igual uma pedra, minha filha, não acordou. Eu tava muito apertada, falei, eu vou sozinha. Quando eu chego, que eu olho pra sala, tá só aquela perna, daqui pra baixo, do lado do meu vô dormindo no sofá. Sim. Minha filha, eu não queria mais saber de banheiro, não. Eu voltei pra dentro do quarto, assim, desesperada, cobri pé e cabeça. Enfim. Sim. Então, sempre foi assim. Mas aí começou a intensificar. E ali eu vi aquela mulher deitada, nua, na minha cama. E eu, meu Deus, como assim? E ele morava na casa dele. Era de esquina, bem grande, a casa desse meu namorado. Que já era marido, né? Aí ela era dividida no meio. À frente era um bar. E atrás era a casa dele. Sim. E quando esse bar fechava, minha filha, parecia que tinha um batalhão lá dentro. Batia copo, abria freezer. Com certeza. Era uma loucura. E o bar era dele. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que assim, eu seguia minha vida de boa. Fingia que nada estava acontecendo. Sim. Porém, aí foi com esse que eu fui pra Brasília. E era muito interessante, porque tinha umas meninas conversando na minha cidade, e elas falavam assim, eu vou passar as férias em Brasília. E eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou nesse lugar? Ó, Senhor, me dá a chance de um dia nesse lugar. E aí, esses dias mesmo, eu peguei assim, olhando pra janela, chorando, que eu falei, Senhor, eu pedi pra passar umas férias pra ter o prazer de conhecer. E hoje eu moro no lugar que eu desejei vir, ali quando eu me vi, né? Morando no lugar que eu desejei apenas ir.
Não tem como não se emocionar, né? Não tem como, mas enfim. Antes de chegar nesse ponto, a gente morava em uma outra cidade. O casamento também não deu certo. Com ele. Também não deu certo. Quando meu filho fez 1 ano, a gente separou. Ai, porque você ficou grávida dele, né? É verdade. Porque eu fiquei grávida Sim. do segundo, né, nessa época. Eu tinha 18 para 19 anos. Novinha, né? Novinha. Eu fui morar em Brasília, que é Águas Lindas, que muita gente chama, para facilitar a vida, chama Brasília. Mas quando eu fui para lá, eu fui morar em Águas Lindas. Eu tinha 17 anos. E aí, enfim, o casamento também não deu certo. Quando meu filho fez 1 ano, ele falou assim: eu tô indo levar o João Vitor para conhecer minha mãe, a avó dele. Na verdade, ele tava indo separado de mim e eu não sabia. Quando ele chegou lá no Pará, foi que ele me ligou falando que tava separando. Olha só, ele não teve coragem de falar na sua frente. Pois é, que- porque falaram pra ele que eu estava traindo ele. Ah, meu Deus. E- Cidadezinha pequena é um terror, né? Sim, aí ele foi e eu falei assim, pois amanhã eu tô aí. Porque se você foi homem pra me conquistar face a face, também tem que ser, o término também tem que ser assim. E ele riu porque eu não tinha dinheiro e eu não trabalhava. Eita. Eu não trabalhava, não fazia nada da vida, né? Enfim. Pois, minha filha, eu catei as coisas que tinha dentro de casa. Vendi. E no mesmo dia eu comprei a passagem e fui parar lá. No dia seguinte eu tava lá. E ele ficou, como que você veio parar aqui? Eu falei que eu vinha. E eu fui, enfim. Realmente também não deu certo. Sim. Eu voltei pra trás, trouxe Mas o João você não Vitor. ficou com ele, só foi mesmo Não, conversar e só fui vo- conversar pra e- terminar o negócio. Aham. Porque esse negócio de terminar por telefone é coisa de Sim. criança, né? A gente já era adulto, já Não, tinha com filho e tudo. certeza. Peguei o João Vitor, levei de volta comigo. Porém, como eu te falei, né? Eu não tinha trabalho. Eu era meio tapada, né? Eu não sabia que, tipo, eu poderia ir atrás dele pedir uma pensão, um negócio desse tipo. Ah, era, não é? Sim. Não, eu fiquei extremamente ansiosa. Aí voltou muitas crises de desmaios. Porque sempre que eu passava por algo assim, aí eu tinha muitas crises. E aí eu começava a chorar, aí queria vir a crise do pânico e os desmaios frequentes. Eu cheguei a trabalhar no salão, isso que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Mas olha o que a gente se submete pra tentar, né? A vida. Eu cheguei a trabalhar no salão que o dono do salão, ele tinha relação sexual com a manicure dentro da sala de depilação, junto comigo, olhando. Sério? Nem ela sabe disso. Mas Ele- se ele contratava você pra estar ali? Pra fazer unha, a gente é manicure. Ah, pra unha. Sim, sim. aí era o salão. Aí o que acontece? Ele fingia que era reunião com as manicures, Ah, sim. só pra ficar com a menina dentro da sala de depilação. E todo mundo olhando? Eu, Só porque você? só éramos 2 manicures. Só era duas. E aquilo me deu, assim, uma coisa tão ruim que eu... Teve um dia que minha mãe teve que sair do trabalho. Acho que ela, eu nem contei isso nem pra ela. Ela não Sim. estava entendendo porque que eu passava tão mal estando nesse salão. Mas era por isso. Eu era submetida a assistir. Ele fazia você assistir. E eu assistindo, por quê? Pra esposa dele não desconfiar e achar que a gente realmente estava em Era reunião. 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 E aquilo foi me trazendo uma coisa assim tão ruim que eu cheguei a ter vários desmaios no salão. E ele falava o quê? Pro povo? Não, pra vocês, né? Não, ali, pra né? mim nada. Eu entrava na sala, virava uma pedra, estátua, e ele começava Sei, com E ela. a outra, meu Deus. Meu senhor. E aí, menina, eu lembro que o dia minha mãe... Eu tive uma crise lá. E aí ligaram pra minha mãe saiu do trabalho e foi me encontrar. E... Chegamos no hospital, ela disse... A gente vai esperar o atendimento, vai demorar. Eu falei, não, mãe, eu só queria sair daquele lugar. Mas eu já tô bem. Vamos pra casa. E aí a gente foi pra casa. E eu nunca mais voltei nesse salão. Sim. Porque eu falei, chega. Nossa, Chega. Só que ali, eu com um filho de 1 ano pra criar, tendo que pagar aluguel, né? Não tinha ninguém pra olhar, tinha que pagar alguém pra olhar também, sem trabalho. Foi nesse ponto que ele pegou o João Vitor de volta. Ah, sim. E aí, Sustentar, A gente entrou num consenso que ele pegaria ele de volta até eu estabilizar minha vida. Sim. E isso nunca aconteceu. Ele tá com ele até hoje. Certo. Mas enfim, não quero nem entrar muito nesse mérito, né? Mas, enfim, faz parte da minha história e eu quis contar esse pedaço. E aí separamos e conheci outra pessoa.
Meu Deus do céu. Quando a gente acha que a gente Você tá tinha no... o quê? Dependência? Eu acho que pelo... Pra não ficar só, você tinha que ter... Eu acho que eu tinha um pouco de dependência emocional. Porque... Pouco não. Um pouco não, muita. Muita dependência emocional. Porque eu acho que pelo fato que eu não tive pai. Então, eu acho que eu senti um pouco da falta da presença masculina na minha vida. Sim. E você não... Aí eu não Esse conseguia fato ficar só. também. Sempre eu terminava, logo em seguida eu tinha que Sim. arrumar alguém. Eu não conseguia ficar só. Sim. E eu acho que era um pouco disso, a dependência emocional de ter, ter uma alguém presença masculina. Com você. Só que aí, quando a gente achou que estava no fundo do poço, não, o buraco era mais embaixo. Aí foi quando eu conheci uma pessoa e começamos a se relacionar, coisa de frevo mesmo, assim, porque nessa época eu não estava em igreja, nada disso. Sim. Era coisa de farra mesmo. E ali eu conheci. E aí foi que o negócio começou a estreitar. Porque as minhas experiências no mundo espiritual ficaram muito mais fortes. Porque depois que eu já estava namorando, foi que eu descobri que ele era do terreiro de Macumba. Eu não sabia, assim, antes. Sim, foi saber só... Quando eu soube, eu já estava dentro. Sim. Aí eu falei, e agora? Era do nível, assim, de chegar na casa. Ah, esse galo é do Exu. Não toca nele que é... Sim. E o galo não gostava de mim, não, Pia. Era engraçado que ele corria atrás de mim. Era. Aí eu, meu Deus, aonde eu vim amarrar meu jegue? Mas você descobriu, assim, depois que tá há quanto tempo já com ele? Mulher, eu não lembro. Mas já fazia um bom tempo, então. Ou não? Eu não lembro quanto tempo em si, mas não era muito tempo, não. Não era muito tempo. Ele nunca falou? Ele não falava. Ele não falava. Sobre o trabalho que ele fazia. Não. E aí diz que era a parte boa, porque sempre tem esse negócio da parte boa. Não, eu só vou sim. pra... Aí a parte boa é os espíritos de luz, não sei o quê. Aí eu, tá. Tipo, e agora, Jesus, o que é que eu faço? Mas assim, hoje eu entendo que Deus estava simplesmente me colocando numa escola. Porque hoje em dia não é qualquer coisa no mundo espiritual que me abala. Sim, sim. E ali eu comecei a viver umas experiências do nível. O diabo falava pra filha dele tirar minha vida. E a menina, ela falava assim, Gláucia, eu ouvi essa voz assim, assim, assim. Mas eu não quero fazer isso. Sim. E eu comecei a ir pra igreja. Deus pega a gente na curva. Tipo assim, eu tenho E com ele ainda, né? com ele. Você morava com ele? Eu morava com ele. Aí eu larguei meu emprego. Ele tinha 4 filhos. Eu larguei meu emprego pra cuidar dos 4 filhos. E mais o seu, né? O meu não morava comigo. Já não morava mais. Já não morava. Porque o mais velho, que eu engravidei com 13... Não, é esse mesmo. Sim, ele ficou todo o tempo com minha avó. Ele veio morar comigo já com 15 anos. Entendi. Tem pouco tempo agora, né? Eu fico querendo chegar perto do microfone e daqui a pouco eu penso, eu tô em cima dele. Não, tá ótimo. Ele veio morar comigo já com 15 anos. Porque entendi. como eu era muito nova, minha avó assumiu, né, a responsabilidade. Ele morou com minha avó. E o outro, como eu falei, ficou com o pai até eu estabilizar minha vida, mas isso nunca aconteceu, esse retorno, né? Sim. Então eu era sem filho, vamos dizer assim, porque eu não estava cuidando de nenhum. Aí eu fui cuidado dele. Sim. E ali eu comecei pra igreja, pra tentar como que eu faço agora. Minha filha. E era coisas assim absurdas que aconteciam na casa, tipo, televisão ligava sozinha. O prato podia estar aqui, ó, no meio da mesa. Ele simplesmente, no meio da noite, em algum momento, ele fazia assim, trá, e caía tudo no chão. Era uma perturbação fora do normal. Fora do normal. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Isso era no ano para entrar 2012. Eu lembro, porque eu lembro exatamente da campanha. De 12 dias para você, como é que fala? Planejar o seu ano. E era 2012. Sim. E eu fui para essa igreja. Eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus de verdade. E ali, fui o primeiro dia. O primeiro dia foi, assim, sobrenatural. O céu, assim, desceu naquela igreja. Era uma igreja pequena, mas o céu desceu ali. Primeiro dia, eu lembro que eu vi a mulher. Essa mulher morava de frente com a igreja. Sim. Então, tipo, não tem como alguém... Porque tem gente que não acredita nisso, né? Não tem como alguém dizer assim, é conversa. Não, a mulher morava de frente com a igreja. O pregador tinha vindo de Belém.
pra pregar nessa igreja. Aí ele começou a orar. E essa mulher caiu no meio da igreja. E ele começou a orar por cura. E aí, saiu. Não foi ninguém que me contou. Eu vi. Sim. Saiu 3 pedras da vesícula. Saiu. Simplesmente saiu na pele, na barriga dela. Assim. E ficou a marquinha como se tivesse apertado a unha assim. Sabe quando fica uma cicatrizinha assim? Sim. De onde a pedra saiu. E ele colocou dentro de uma bacia para toda a igreja ver. E quem quis ver, tava ali em cima, vendo a olho nu. Não foi ninguém que contou pra gente. Aí eu falei, meu Deus, que negócio sobrenatural. Aí fui segundo dia. Aí no segundo dia aconteceu outras, gente sendo batizada, sendo liberta, gente caindo. No terceiro dia eu tava super empolgada. Aí eu falei assim, se isso é Deus, olha, olhando pro espelho, eu pensei, na verdade eu não falei. Eu falei, se isso é Deus mesmo, hoje eu quero ser tocada. E fui pra igreja. Quando eu chego na igreja, o pregador era já outro. Cada dia era um diferente. Sim. Quando eu chego na igreja, o pregador falou assim, tem uma mulher desse lado, era o lado que eu estava, que ela falou que hoje ela quer ser tocada. Vem aqui na frente. E foi muito engraçado, que eu sou... O povo disse que não, mas eu sou muito vergonhosa. Eu falei, eu não vou levantar minha mão. Eu não vou lá na frente, que eu tô com vergonha, todo mundo vai me olhar. Menina, quando eu olhei, minha mão já estava levantada. Simples. Eu fiquei assim, tipo, olhando pra mão e sem entender nada, como que minha mão já estava levantada. Sim. E aí ele, vem cá, e menina, eu saí, tipo, meio que anestesiada. E fui. Sim. Quando eu chego lá, ele falou assim, Deus tá dando um livramento pra tua vida hoje. Ia passar um carro. O carro, ele falou até o nome. É porque eu não entendo muito de carro, não. Sim. Então eu não lembro. Porque era em 2012, né, menina? Tem muitos anos isso. Ele vai passar o carro tal, preto, com 4 homens dentro. Eles iam parar. Eles iam te perguntar o endereço. E quando você fosse responder, eles iam te pegar, te botar dentro do carro, colocar... eles iam te estuprar. Violentar. Ia me violentar. Colocar droga dentro de mim. Ia tocar fogo depois. Aí ele falou assim, mas hoje Deus te dá o livramento e te toca agora. Ele levantou a mão. Ele nem triscou em mim. Eu caí. Menina, eu fui pra casa com medo de todo carro preto que passava perto de mim. Eu não podia ver um carro preto, minha filha. Eu falei, meu Deus. Carreira que... Era. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Esse carro vai aparecer. Só que esse carro ainda não tinha aparecido. E nisso eu vivendo o processo. Sim. Nisso eu vivendo processo dentro de casa, de demônio incorporar na vida de amigos desse meu marido, falar coisa pra... Menina, teve um dia que incorporou. O pastor foi na minha casa orar. Sim. E, enfim, o Senhor queria fazer algo. Hoje eu entendo dessa forma, porque eu acho que Deus, ele nos dá autoridade para expulsar demônios. Mas naquele dia, acho que Deus queria me mostrar algo. O pastor saiu da minha casa e o demônio continuou incorporado no irmão lá. Não saiu, filha. E era... Um homem lá, né? Amigo do sim, no amigo dele. E aí, menina, era meu irmão tentando segurar, ele tentando segurar. E ele querendo ir pra cima do pastor. Mas enfim, aí o pastor foi embora, ele ficou lá. Aí ele começou a me encarar. E eu tava limpando minha geladeira. O pastor não tirou Não. Meu Deus. Não, mas naquele dia eu entendi que Deus tinha algo pra falar comigo. Sim. Porque aí todo mundo foi embora, ficou eu e esse amigo incorporado. E eu tava limpando a geladeira e ele me olhando assim, ó, por baixo. Misericórdia. E eu falei assim, o que que é? Aí ele, cuidado. Aí eu, cuidado com o quê? Aí ele, tem uma pomba gira que gira em redor de você. E ela não vai deixar você ficar com homem nenhum. Eu falei assim, ela pode girar até ela ficar tonta. Porque ela só tem poder na minha vida, se Deus permitir. Nessa hora que eu falei isso, ele voltou ao normal. Aí ele ficou, o que foi? Eu disse, o que foi, digo eu. Eu que te pergunto o que foi, porque tu tá aí falando coisa com coisa. Aí ele, não, antes dele voltar, ele ainda falou assim, cuidado que ela vai sair, mas ela volta. Olha só. Aí ele acordou. Aí foi a hora do que foi. Sim. Menina, aí aconteceu que eu descobri traições e N coisas foram acontecendo. E Deus foi falando que não estava comigo naquele casamento. Gostou desse corte? Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.